Aqui estamos para mais uma leitura do livro E a Vida Continua. Hoje teremos o capítulo 14, Novos Rumos. A senhora Serpa, estática, não conseguiu articular palavra. Evelina, Evelina, gritava o moço, como que dementado de júbilo. Agora que vi você, reconheço que estou vivo, vivo. Cláudio considerou a delicadeza do momento e recomendou medidas para que o rapaz fosse abrigado no lar de Ambrósio, até que se lhe providenciasse hospitalização conveniente, de modo a se adaptar ao meio como se impunha. Depois de passes reconfortantes, em que se lhe sossegaram as emoções, Túlio Mancini foi conduzido à residência dos modestos amigos que o acolheram alegremente, enquanto o grupo socorrista retornava ao campo doméstico. Distinto psicólogo, irmão Cláudio, se absteve de quaisquer alusões pessoais, a não ser nas frases ligeiras com que notificou a Fantine e a senhora Serpa a possibilidade de reverem o amigo reencontrado no dia seguinte, se o desejassem, prometendo indicar-lhes o endereço preciso, de vez que esperava situá-lo em dependência de reajuste e descanso, tão logo pudesse avistar alguma das autoridades a cuja orientação se lhe vinculava à obra assistencial. Ernesto, a seu turno, estimaria ouvir a companheira com respeito ao suicida que lhe fora objeto de tantos comentários, desde a conversação primeira. No entanto, calava-se, observando-a francamente aparvalhada e apoiando-se-lhe ao braço em fundo silêncio. Na cabeça dele, Fantine, pensamentos contraditórios se embaralhavam, sugerindo inquirições sem respostas. Não era Túlio um suicida? Perguntava-se. Lera bastante material informativo sobre suicidas? Além da morte, e acreditava estivessem eles comumente agoniados nas duras penalidades a que se impunham pelo desacato às leis de Deus. Por que motivo escapara Mancini às corrigendas a que fazia jus, pervagando à vontade na província de alienados mentais, entre espíritos rebeldes e vagabundos? Fazendo um parênteses aqui, meus amigos, o que nós estamos vendo nessas obras? Fantine cometeu um crime. Até então, é o que a gente sabe, cometeu um crime e está aí. O outro suicida e está aí. O que nos vem à mente é que cada caso é um caso. Os motivos, as condições, tudo isso varia. Tudo isso são agravantes ou abrandamentos, segundo cada caso. Então vamos aprender, vamos observar, não podemos levar tudo na mesma regra, não é mesmo? Mas continuando, homem educado, porém, buscou emudecer considerações e perguntas para unicamente reverenciar a perplexidade da amiga que desde muito lhe ganhara o coração. Passo a passo e diálogo a diálogo, a equipe dispersou-se entre saudações de fraternidade e votos de paz. A sós com Evelina, entretanto, o generoso amigo, para dissipar os pensamentos constrangedores de que havia cercada, sorriu e falou com excelente humor, infundindo-lhes calma e otimismo. Excelentíssima senhora Serpa, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. Ela diligenciou, em vão sorrir, sentia-se esmagada, abatida. Ernesto redobrou esforços por chamá-la ao reequilíbrio e, depois de larga série de alegações construtivas, rematou. Acaso não temos nós solicitado o trabalho? Quem dirá não tenhamos sido induzidos, sem perceber, pelas autoridades daqui, ao achado de hoje? Esse Túlio, que lhe foi um dia companheiro de sonhos, será talvez para nós o começo de novos rumos. A nova ocupação, um caminho de acesso à elevação espiritual a que nos cabe dar início. Você concordará em que o vemos necessitado de tudo.
Aquela voz atormentada, aqueles olhos de doente não nos enganariam. Estamos diante de alguém que solicita atenções imediatas e, a rigor, sendo pessoa de suas relações, é nosso parente próximo. Somos agora os únicos familiares que ele possui. Porque a amiga se referisse de leve à dor misturada de assombro que a descoberta lhe causara, Fantine voltou ao bom humor do princípio e gracejou de braços abertos. Que esperaria de melhor a senhora Serpa a fim de que trabalhar? Cravou as mãos na cintura num gesto que lhe era peculiar e sublinhou. Quanto ao mais, minha querida amiga, lembro aqui a declaração filosófica de um velho companheiro. Convivei e purificai-vos. Estamos desencarnados e precisamos, como nunca, de buralamento moral. Se a presença de Túlio nos chama ao serviço, que nos testará a capacidade de amor ao próximo, não hesitemos a abraçar as novas obrigações. Dias transcorreram até que os dois amigos conseguissem reavistar o rapaz, então suficientemente melhorado depois dos cuidados recebidos. Ernesto fitava o curioso no primeiro tete-a-tete, mas Evelina sentia-se tomada de surpresa e inquietação. Aquele era Túlio Mancini, mas um Túlio Mancini diferente. Os olhos penetrantes, quando pousados nela, denunciavam sentimentos estranhos. Nem a ela, nem a Fantine passavam despercebido os propósitos enfermiços ali nascerem, ali mesmo, à frente dos dois, sem que o moço se soubesse intimamente visto e analisado. Sem qualquer impulso intencional, Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo. Principalmente ali, diante de um companheiro que não lhes comungava o mesmo nível de ideias e emoções. É impressionante, não é, meus amigos, que os dois espíritos comuns já tenham essa competência. Por quê? Porque eles vibram na mesma frequência. Isso é muito interessante. Naquele momento, guardavam a convicção de ler na alma de Túlio como um livro aberto, registrando as afirmações entusiásticas do rapaz a imaginar-se vivo no mundo físico pelo fato de haver reencontrado a ex-noiva. Os dois amigos não se animavam a desmanchar-lhe de pronto a ilusão. O que mais me espanta é ter aguentado isso aqui tanto tempo, com o flagelo da dúvida, suspirou Mancini aliviado. A senhora Serpa diligenciou modificar-lhe o curso dos raciocínios, no evidente intuito de prepará-lo para a verdade, e interpôs com bondade. De minha parte, o que mais lamentei foi a sua atitude, atirando contra você mesmo num ato de loucura. Eu? Eu? Pois você não soube? Redarquiu o moço admirado. Nunca fiz isso. Tive, é verdade, a fraqueza de pensar um dia em matar-me pelo veneno por sua causa, mas depois reconheci que você não me desprezava e eu queria a todo preço reconquistar a sua afeição. Sucede, porém, que no anseio de colocar-me fora de campo, Caio foi procurar-me, solicitando-me ir com ele ao meu escritório para consultarmos juntos um livro de direito internacional. Porque alegasse urgência, não vacilei em emprestar-lhe o favor. Era um feriado e as salas próximas jaziam fechadas. A sós comigo, abandonou os assuntos da profissão e passou a acusar-me. Disse que a minha covardia, recorrendo ao veneno, abalara o amor que existia entre ele e você. Tentei justificar-me. Quando me detinha a considerar a pureza de meu afeto, aquele brutamontes vomitou insultos que não consigo olvidar. E sacando um revólver, me alvejou no peito. Caí no piso e nada mais vi. Acordei, não sei quando, num quarto de hospital. E desde então vivo enfermo e revoltado, buscando reaver a saúde para ensinar aquele biltre quanto vale a minha vingança. Um raio que caísse ali sobre os três não teria arrasado o ânimo da senhora Serpa quanto àquela revelação terrível. Num átimo,
Percebeu que Túlio não largara o corpo em arrancada suicida, mas sim constrangido pela arma daquele a quem desposara no mundo, ao mesmo tempo que Fantine, estupefato, concluía que o rapaz fora vítima de um crime desconhecido entre os homens. E fosse porque aflitivos pensamentos de culpa lhe azorragassem o cérebro, ou porque notava no moço o anseio indisfarçado de ficar a sós com Evelina, rogou telepaticamente a ela não fizesse o mínimo esforço por trazer Mancini à realidade e se tivesse paciência, até que pudessem estabelecer planos de socorro ao moço infeliz. A senhora Serpa entendeu e Ernesto pediu licença para afastar-se. Queria pensar, repousar. Ao demais, informou, era natural que os dois tivessem confidências de coração para coração. Mais tarde se encontrariam. Embora contrafeita, Evelina aqueceu. Quando se voltou, porém, para o ex-noivo, sentiu-se algo desamparada, qual se renteasse com perigos ocultos. Mancini convidou-a a pequeno passeio pelo parque da instituição que o albergava, e em poucos instantes, ei-los, um ao lado do outro, a passo vagaroso, entre sebes floridas e árvores protetoras, aspirando o vento embalsamado de nutrientes perfumes. Evelina, recomeçou ele, quem é esse velho que você está trazendo a tiracolo? A interpelada mostrou-se penosamente impressionada com a frase agressiva, pronunciada em tom de sarcasmo. No entanto, respondeu gentil. Trata-se de um amigo distinto, a quem devo inestimáveis favores. Ele chasqueou. Compreenda que sofri muito para achar você. Agora, não cedo sua companhia a homem algum, mesmo que esse homem fosse seu pai. Ela se dispunha a revidar, solicitando moderação. Todavia, Mancini prosseguiu eufórico. Evelina, tenho um mundo de coisas a saber, a perguntar e a ouvir de você. Não sei realmente se tenho estado louco. Onde estamos? Que fazemos? Entretanto, prefiro falar de você e de mim, unicamente de nós dois. Nessa altura do diálogo, esbarraram com um bonito e pequeno carramanchão totalmente envolto em trepadeiras. Túlio, em voz suplicante, implorou fizessem ali uma parada de refazimento. Sentia dores quando se movimentava em demasia, alegou. Desde o tiro sofrido, não se reconhecia ao mesmo. Evelina obedeceu maquinalmente, impulsionada pela compaixão. Acomodaram-se ambos num dos bancos existentes no recinto doce e agreste. O moço relanceou os olhos por todos os lados, como a certificar-se de que se viam absolutamente sozinhos, e em seguida cerrou a única porta da peça, que passou a receber luz e ar através das altas e estreitas janelas que quase se comunicavam com o teto. Em se voltando para a companheira, patenteava com o semblante tamanha expressão de sensualidade que a senhora estremeceu. Evelina, Evelina, rogo-lhe apaixonadamente, você sabe que tenho esperado por este momento de felicidade em todos estes anos de angústia, você e eu juntos. Ela não foi totalmente insensível ao apelo afetivo daquele homem jovem a quem amara e enterneceu-se. Relembrou-se as noites de cochichada ternura nos parques e nos cinemas antes de comprometer-se com Serpa. Sim, aquele era Mancini, o rapaz que a impressionara tanto. A mesma simpatia, a mesma voz de enamorado, acenando-lhe com a renovação do destino. Instintivamente, rememorou as infidelidades do marido, o escárnio revestido de belas palavras que recebera dele tantas vezes em casa, e por um momento balançou-se-lhe outra vez o coração, entre os dois, qual ocorrera nos tempos do noivado. Túlio estava agora diante dela, prometendo-lhe de novo um amor ardente e tranquilo. Achou-se como que inebriada pelas considerações que ouvia, mas a consciência vigilante impeliu-a a reajustar-se. Via-se dominada por estranho sentimento que a induzia para ele. No entanto, ao mesmo tempo, algo em Mancini, naquele instante, lhe impunha medo e certa repugnância. Não era ele mais o cavalheiro de outra época. Mostrava-se imponderado, desabrido, moralmente refeita,
Eveline confessava a si mesmo que não lhe cabia o direito de ceder a qualquer sugestões incompatíveis com a sua dignidade feminina. Casara-se, devia ao esposo lealdade e acatamento. A consciência controlou a sensibilidade. A noção dos compromissos assumidos guardou-lhe a alma nobre e sincera. Impôs-lhe fortaleza e serenidade, resolvendo permanecer a cavaleiro de emoções que não se justificavam. Enquanto semelhantes reflexões lhe escaldavam a cabeça, Mancini continuava. Deixe-me recostar em seu colo um momento só. Eveline, quero sentir o calor de seu coração. Tenho necessidade de você, qual o sedento quanto se aproxima da fonte. Compadeça-se de mim. Observando os gestos de desconsideração que ele passara a assumir, a moça tentou recuar e replicou valorosa. Túlio, contenha-se. Não sabe você que desposei Caio? Que tenho a responsabilidade de um lar? Oh, infame! Compreendo que a minha ausência longa terá levado você a desposar aquele canalha, mas isso não significa, não ficará assim, não. E depois de pausar alguns instantes, prosseguiu para a companheira estarrecida. Eveline, sei que você não é indiferente ao que sinto. Vamos, diga que me atende. Ato contínuo, tentou beijá-la. Embora possuída de assombro e temor, ela ganhou ânimo e, retrocedendo, reagiu indignada. Túlio, o que é isso? Estará você louco? Tenho pensado em você dia e noite, desde que tomei o balaço daquele patife que levarei à cadeia. Não tenho mais ninguém na imaginação. Não se compadece você de mim? O entono comovedor daquela voz feria-lhe fundo a alma. No entanto, a senhora Serpa objetou firme. Compreendo a sua estima e agradeço a lembrança. Mas julga você justo atacar-me assim, desrespeitosamente, quando já lhe falei que tenho um marido e por isso mesmo contas a prestar? Mancini silenciou por momentos. Em seguida, exibiu nos olhos esgazeados a perturbação que lhe passou a senhorear os mecanismos da mente. Transfigurou o pranto em escárnio, desfez-se numa gargalhada terrível. Um marido, aquele crápula, zombou. O povo de onde venho agora, o povo da terra da liberdade, tem toda a razão. Entendo, você agora faz parte dos santos. Mas eu não sou mascarado. Sou o que sou, um homem com as funções que me são próprias. Quero você e isso a escandaliza? Boa piada. Você é uma mulher como as outras. Você não é melhor do que todas aquelas que conheço na terra da liberdade, apenas com a diferença de que você se oculta na capa andrajosa da disciplina. Sim, suspirou Evelina magoada, não nego a minha fragilidade humana. Não acredita você, porém, que a disciplina é a melhor maneira de educar-nos e de dignificar-nos os nossos sentimentos? Galhofou ele. Obediência é a camisa de força em que os hipócritas metem os simples. Mas você mudará de ideia. A moça agoniada confiava-se à oração muda, implorando socorro aos poderes da vida maior. Enquanto isso, o companheiro avançava, mofando. Olhe para dentro de você mesma e verificará seu disfarce. Você é um anjo de pé de chumbo, igual aos outros macacos fantasiados que andam por aí. Largue mão disso. Todos somos livres, livres filhos da natureza, para fazer o que quisermos. Proclame a sua independência, se não deseja acabar na senzala dos tartufos da sujeição. Mancini invencil para ela e estava prestes a agarrá-la quando alguém providencialmente bateu à porta. Constrangido, embora Túlio refez-se e de imediato e foi atender. O mensageiro declinou para logo a sua condição. Tratava-se de auxiliar do instrutor Ribas e vinha da parte dele, a fim de conduzir a irmã Evelina Serpa ao Instituto de Proteção Espiritual para a solução de assunto urgente. A senhora respirou aliviada e percebeu que fora ouvida na silenciosa petição, e enquanto agradecia em pensamento o amparo salvador, Túlio, seguido igualmente de perto pelo emissário, voltou à casa de reajuste, onde foi recolhido à cela especial, destinada a serviço de segregação e tratamento. Vejam só, meus amigos, quanta revelação, como as pessoas se mostram como realmente são no plano espiritual. Lá ninguém engana ninguém. Somos o que somos na realidade.
Mas vamos aqui às observações. Foi preciso que o rapaz, que sabiam morto, surgisse para que finalmente aceitassem, sem dúvidas, mais. Foi dito, se alguma dúvida nos restava sobre a morte de nossos corpos físicos, que já devem ter desaparecido no bojo da terra, já não nos é possível doravante qualquer incerteza. 2. Vemos que Ernesto e Evelina estão cada dia mais capacitados, embora eles mesmos não tenham lembranças de terem essas possibilidades. Ernesto e Evelina permutavam impressões telepaticamente, reconhecendo com mais clareza que lhes era possível conversar pelo idioma do pensamento, de modo espontâneo. Guardavam a convicção de ler na alma de Túlio como num livro aberto. Relembro que as linhas em amarelo são cópias do original. Teriam tido esse avanço pelos tratamentos que fizeram com os equipamentos descritos nos primeiros capítulos? Os orientadores da casa conheciam detalhes positivos do passado deles que nós ainda não sabemos? 3. Vemos que Túlio não fez por merecer o socorro recebido. O que deve ter levado Túlio para o grupo umbralino foi o ódio pelo assassinato e a verdadeira índole, porque nós vemos que ele é uma pessoa de baixo padrão, pela forma com que ele se comporta com Evelina, não é verdade? Mesmo amando-a, como ele acha que ama, ele a trata como uma mulher qualquer. A aparente educação dele, mais as conveniências sociais da época em que ele estava vivo, local onde viviam, escondiam o verdadeiro caráter. Temos um assassinado que foi para o umbral e um assassino que foi resgatado. Não é verdade? No mesmo livro, para vermos que cada caso é um caso e que não sabemos todos os detalhes da alma das pessoas para poder julgar quem é digno ou não. Isso nos é um alerta. É um alerta, nós não sabemos. Muitas vezes nós não sabemos nada, nem mesmo sobre as nossas tendências. Nós julgamos que nós somos de determinada forma, mas será que somos mesmo? Será que se lembrarmos do nosso passado, continuaremos a ser quem somos? Precisamos ter sempre isso em mente. Deixo aqui meus contatos e eu espero que vocês me escrevam para me ajudar a entender melhor todos esses conteúdos. Um abraço, até o próximo capítulo.